Vamos a uma notícia boa aqui do Brasil, né? Sempre legal abrir espaço aqui para o que acontece de positivo aqui no nosso mercado, que foi a Epic Games, que está investindo no estúdio brasileiro Aquiles. O valor não foi divulgado, mas é oficial. Um dos maiores estúdios de games do mundo, criador do Fortnite e do motor gráfico Unreal Engine, entre outros títulos de sucesso, acaba de investir no estúdio brasileiro responsável pelos sucessos Wonderbox e Horizon Chase. Com isso, a Epic Games terá uma cadeira no conselho da empresa e anunciou um acordo de publicação de jogos multiplataforma. Isso é bem legal, porque aqui a gente, de tempos em tempos, fala muito da importância da indústria dos games, que no Brasil tem atraído aí profissionais, não só da parte de programação, mas da parte de direção de arte, de design e de animação. E a gente está vendo aí algumas produtoras de games tendo muito sucesso aí com todas as dificuldades inerentes aqui ao Brasil, elas estão tendo muito sucesso. Então, muito legal saber desse investimento da Epic Games, que, se não me engano, já é o segundo tipo de investimento que eles fazem em empresa brasileira. Nesse caso específico, o Hector Sanches, que é o chefe de publicação de parceiros da Epic Games, é a pessoa que vai se juntar ao conselho de administração. E uma coisa legal que eu acompanhei umas semanas atrás, por isso mesmo até que eu achei legal dar esse destaque aqui positivo, eu vi a entrevista com o Israel Mendes, que é o diretor de marketing, é um dos fundadores, né, da Aquiles Game Studio. Foi legal saber um pouquinho da história também da produtora e como que ela chegou a esse ponto, né, de fazer essa parceria. Para quem não sabe, ela é uma empresa que ela está baseada lá em Porto Alegre, ela é uma empresa assim da segunda fase, né, da segunda geração das empresas de games, e ela começou ali desenvolvendo jogos para a empresa, né, que alguns na época chamavam Ad Games, e depois virou Adver Games, né, aquela mistura de advertising com jogos, né, porque até ele conta, né, que ele descobriu que na Holanda havia uma empresa chamada Little Chicken Games que ela embalava os jogos dela com esse rótulo, né, de Adver Games. E na época a empresa trabalhava com o que eles inicialmente chamavam de realidade virtual, que na época era uma outra coisa de como que ela é conhecida hoje, né? Eles trabalhavam com realidade virtual, que, por exemplo, para vocês entenderem o que é uma realidade virtual no caso, eles produziram toda a frota de aeronaves da Embraer e ela era vendida como se fosse um empreendimento imobiliário. Então, sei lá, um investidor, um sheik árabe, lá, um empresário, ele vai comprar uma aeronave da Embraer, então ele podia ver isso na planta por meio de maquetes eletrônicas renderizadas. Então ele podia mudar a cor, podia mudar os acessórios, tudo isso era construído de forma virtual, usando esses elementos de games, enfim, né, que eles chamavam na época de realidade virtual. E além disso, eles também trabalhavam com essa questão de jogos para empresa, né? Então, até ele comenta na entrevista, né, que como muitas vezes acontece no Brasil, né, eles começaram a produzir de uma forma, as empresas aqui elas produziam de uma forma meio caótica, né, meio irresponsável. Às vezes você está produzindo game e não sabe que você está produzindo game, né? E várias empresas cometiam um erro fatal que era de vamos fazer um game, mas eles produziam o engine junto, né? Eles produziam o motor gráfico junto, né? Isso são dois grandes projetos, né? Que você acaba fazendo paralelamente, e o grande risco é você não concluir nenhum nem outro, né? Então acho que aí foi a grande sacada deles, que foi focar em um tipo de projeto só, e aí eles se aproveitaram bem ali daquela fase do nascimento do ecossistema de aplicativos, né, que foi ali em 2007, com o impacto do iPhone, né, que aí a parte de desenvolvimento de aplicativos ficou muito forte, e aí eles acabaram se dando bem em produzir um tipo de produto, né, de game, que simulava o que se usava até então em Flash e Shockwave, né? Hoje são coisas que você não vê mais, né? Mas eles começaram a desenvolver esse tipo de produto junto com a Unity, né? Que era a principal plataforma de desenvolvimento de jogos. Fizeram uma bela de uma parceria, e aí aquela história, né? De
competência ligada à sorte, né? Então, eles começaram a ter uma série de convergências aí de contatos com outras empresas, como foi o caso da Globo.com, do Cartoon Network, e começaram a produzir uma série de produtos específicos, tentando, lógico, fugir daquela lógica de prestador de serviços, né? Que eu acho que isso é uma grande sina, inclusive, que a gente já comentou aqui, de produtores de animação, que aí você assina um contrato, sei lá, com uma Netflix ou com alguma produtora, eles te pagam, você produz, mas aí você não tem como dar o passo além para você produzir né, a sua próxima criação, você vai depender de um outro contrato. Então, embora a Aquiles ela trabalhasse nesse esquema de work for hire, né, eles tentavam com essas integrações se tornar uma produtora sólida, né? Então, junto com a Unity, eles acabaram tendo esses acordos, né? E tem os casos aí dos games já citados. Teve o caso do Ballistic Overkill, que foi um game que eles produziram, se não me engano, esse foi o que eles produziram parcialmente, até que eles conseguiram produzir esse do Horizon Chase, né? Que é uma grande homenagem àqueles games de corrida de carros, né? Que eu amava, né? Tipo Top Gear. Top Gear, grande, né? Então, Top Gear. Esse tipo de jogo, né? E é muito legal, né? Então, isso aqui acho que vale a pena, acho que, acompanhar esse tipo de história, porque eu acho que é um exemplo muito interessante de uma empresa que começou ali meio perdida, até porque o próprio Israel ele é da área de publicidade, né? Da parte de criação, e ele se juntou com sócios de arte, né? De design e tal, e conseguiram aí ao passo a passo, né, seguir esses tipos de acordos até chegar nesse acordo aí fantástico com a Epic Games, que eu espero que dê certo. A gente espera que tenha mais notícias aí para ver qual tipo de desenvolvimento que eles terão, mas é bem legal, né? Por exemplo, o próprio acordo que eles fizeram aí com a Unity, que eles acabaram sendo convidados pela própria empresa para fazer a apresentação técnica lá da versão 3.0 deles, acabou se tornando até o cartão de visitas da empresa, né? Então, eu acho que a animação é bom para a gente, às vezes, abrir espaço para esse tipo de notícia, para ver que as coisas estão andando, né? Nós temos cases aí de sucesso acontecendo, e a gente tem que ficar de olho na indústria dos games, que é uma área que atrai muitos profissionais da animação. Não, com certeza. O bom é que, assim, eu nunca tinha ouvido falar da Aquiles. Mas eu já tinha ouvido falar do Horizon Chase. Nunca tinha jogado, Sim. mas assim, eu já passou em alguma publicidade por mim, já tinha visto algum vídeo, tal. E o que eu queria comentar é o seguinte: primeiro que assim, as informações com referência a esse investimento, em nenhum momento se fala de aquisição. E eu entendo, tá? Eu entendo porque de uma certa maneira eu passei justamente pelo minha experiência na Móvel, né? Que não está numa boa época agora, não, por causa dos rolos do iFood aí, né? Mas assim, o processo na Móvel, com referência ao iFood, foi isso também. Quando eles começaram investindo no iFood. Então normalmente você pega um pedaço pequeno da empresa, né? Pode ser justamente para medir. Eles já trabalharam com grandes marcas, inclusive, porque assim, o Horizon Chase e o tal do Wonderbox são títulos próprios da Aquiles. Só que eles também trabalham, é que me foge agora o nome, acabei não anotando, que é o nome de um game, já trabalhando com marcas tipo Looney Tunes. Eles têm o Looney Tunes World of Mayhem, né? Que World of com a Mayhem, equipe obrigado. do Cartoon Network, eles fizeram um Isso, acordo com obrigado. E, cara, a qualidade dos games dos caras são muito boas. É muito bom. A qualidade é bom. muito boa, tá? Então, assim, não teve, além dessa informação do investimento, eu acredito que eles vão lá, deve ter comprado uma parte pequena da empresa, até para começar esse processo, até para conhecer melhor quais são obviamente, por eles comprando, eles vão ter muito mais acessos ao esqueleto da empresa. Como é que é Eu vi que eles estavam até acesso ao armário. Né? Isso, eles estavam até contratando alguns exato, profissionais exato. aí. Então, então assim, eu não estou falando em como é que fala? Numa aquisição, porque eu já falei, numa aquisição você pode ter certeza que em algum momento cortes vão acontecer, né? Eu falei no animação passado também que tipo, tive um caso de exceção, pelo menos no momento que agora eu não lembro qual, olha, me fugiu o nome, qual a empresa que estava investindo em outra, só que eles estavam contratando mais, né? Foi um caso meio fora, mas isso pode mudar da noite pro dia,
né? Então, como foi só um investimento, então, no final das contas, como falou, né, o Hector Sanchez vai fazer parte do board. Ele vai começar a direcionar, a ver quais são, como é que são agora, realmente, como ele investiu, ele tem que estar lá e saber de detalhes dessa estratégia. Né? E aí que eles vão começar a falar, vamos por aqui, se a gente pode pegar esse mercado, aumentar nosso faturamento, toda a estratégia possível da empresa. Né? Mas não tem mais informações de quanto foi essa porcentagem, qual foi o valor investido. Isso não tem. O que vale dizer, aqui eu falei do negócio da Movile com o iFood, mas eu vou fazer um outro vínculo também com a Movile. Mas antes, deixa eu lembrar que normalmente o pessoal esquece essa informação. O Brasil é o 4º maior mercado de games do mundo, tá? Principalmente em número de usuários, sabe? Inclusive números com referência ao trabalho, principalmente com referência a jogos mobile. Jogos que saem do processo consoles, né, plataformas assim, tá? Então, a gente ainda é muito forte nesse mercado, tá? Então, eu entendo totalmente o investimento, porque realmente a empresa é sólida. Eu não, como eu falei, não conhecia, mas dei uma pesquisada. Ela já tem mais de 14 anos, hein? Tem 15 anos, acho que é de 2007, se eu não me engano. Né? Então, isso é muito legal. Isso realmente é um bom caminho, porque que nem eu sempre falou, assim, é um case de sucesso. Tá? Agora é acompanhar para ver quais vão ser os próximos passos. Porque vão também continuar ampliando a marca Horizon Chase, porque isso é uma coisa que a Epic também vai ajudar, né, a Aquiris distribuir para outros mercados que às vezes eles não têm acesso hoje ainda. Então, assim, é uma parceria que para mim faz todo sentido, e o fato de ter uma empresa como a Epic Games investindo em empresa brasileira, empresa de fora assim, vindo dessa maneira, sabe, na estrutura do mercado de games que a gente tem hoje, é uma notícia muito boa. Isso, obviamente, melhora o mercado, novos profissionais são contratados, porque eles vão querer ampliar cartela, vai saber se em algum momento, e agora eu estou surtando aqui, mas muitos títulos, por exemplo, a Epic Games é Fortnite, né? Vai que eles querem fazer alguma versão e com a experiência do mobile que a Quiris tem, algumas coisas começam a ser feitas aqui, então eles também são usados como, não só como novas, work for hire, mas assim, porque tá tudo em casa, né? Então não é mais só um terceiro, tá tudo em casa. Então é uma notícia legal, é legal divulgar, porque a gente tem também pouquíssimas informações, até com o mercado de games, de uma maneira mais ampla. Né? Então, como até anotei aqui para falar também, por exemplo, que a gente tem outro caso de muito sucesso aqui no Brasil que também é mal comentado, que é o do PKXD, que é da Afterverse. Né? Que é uma empresa também do Grupo Movile. Então, que também tem, não sei quantos, 50 milhões de usuários diários, se eu não me engano. É um número grotesco, sabe? Isso ao redor do mundo, tá? Então, vale mencionar, sei lá, mando parabéns para a equipe da Quiris como um todo, sabe? Porque isso também ajuda o mercado nacional. Só não pode, novamente, meu único comentário é só não se tornar provedor como é que é? Prestador de serviço. Acho que temos que criar marcas próprias e continuar espalhando elas, porque aí é que está o valor, em toda a cadeia. Não só da gente ter, porque os direitos da IP são muito maiores, distribuição e, com o sucesso, possível licenciamento. É isso.